É segunda-feira, é dia 10 de agosto e Reinaldo Azevedo está chegando aqui no canal do Metrópolis no YouTube, claro, te trazendo análises políticas para você ficar muito bem informado. Mas não esquece, se inscreve no canal, porque aí você pode ficar bem informado de política e de todos os outros assuntos, porque a gente traz tudo aqui na Metrópolis TV. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Muitos debates aconteceram esse fim de semana, mas eu fiquei sentindo falta de um personagem importantíssimo. Eu quero saber se você sentiu falta também. E se você acha que a cadeira do Datena vai ser convidada para algum dos debates. Rapaz, pois é, não teve, né? Dessa vez não teve cadeirada, né? Foi uma coisa. Você sabe que aqui em São Paulo não só não teve cadeirada, como assim até uma certa fidalguia no debate, até escrevi a respeito, né? Passos estão sendo ensaiados para o futuro, mas tudo depende, né, Rafa? Tem um monte de coisas aí. Escrevi a respeito do debate hoje de manhã, aqui em São Paulo, né, que foi o que eu acompanhei, né, e temos coisas interessantes aí. Será que... Eu sei que o Haddad está torcendo para o Lula ganhar. Eu quero saber se o Tarcísio também está. Essa é uma grande dúvida e vamos tentar respondê-la, Reinaldo. Como eu disse, né? Teve muito debate. A Band promoveu aí debate entre os candidatos ao governo em 12 estados e aqui no Distrito Federal. E o que despertou mais especulações, vamos dizer assim, foi o de São Paulo por um motivo do passado e uma possibilidade do futuro. O motivo do passado, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, foi o adversário do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na eleição passada. E agora voltam a se enfrentar. E o motivo do futuro? Você escreveu na sua coluna aqui do Metrópolis de manhã que o debate entre os dois ontem pode ter sido aí o primeiro de 2030. Mas você também disse que, para Tarcísio, isso depende de uma condição. Então, chegou a hora de se explicar, Reinaldo Azevedo. Pois é. Bom, vamos lá. Questões do passado. Os dois se enfrentaram, né, já para o governo de São Paulo. Tarcísio venceu. E agora se enfrentam de novo. Tá bom. Então, agora, o que isso tem de futuro? Né? Aí sim. Ô, Rafael, é claro que o Lula, vencendo ou não, haverá uma sucessão no PT. O Lula seguirá sendo a grande referência, mas ele não estará, dificilmente estará, por exemplo, se ganhar, não estará mesmo, né, na urna na próxima eleição, né, porque não pode. E se perder, também acho que tem de, quando eu digo descansar, é cuidar um pouco mais de si mesmo, embora vá continuar a ser a grande referência do PT, inequivocamente. Né? E o Lula já esboçou, nós vamos ver daqui a pouco, o Lula já esboçou ali uma certa simpatia pelo Haddad. Eu diria que as coisas, quando a gente olha, usar uma expressão do Humberto Eco, né, do grande pensador da comunicação italiano Umberto Eco, quando a gente olha a metafísica influente, para onde caminham as coisas e tal, o Brasil passa ainda, e vamos ver onde isso vai desaguar, o Brasil é hoje mais conservador do que já foi. E, curiosamente, até em razão de conquistas do próprio PT. A vida é complexa assim mesmo, a dialética existe, ela não é uma invenção. Quando eu vejo, por exemplo, que o Flávio lidera, na maioria das pesquisas, entre os universitários, eu que vou fazer 65 anos agora, dia 19 de agosto, né, olho para isso e digo, opa, como assim? Né? Eu venho do tempo em que, sem ProUni, sem a expansão das universidades privadas, sem a expansão de cursos que não primam exatamente pela excelência, mas de qualquer modo capacitam ali as pessoas aí adiante.
quando as universidades eram, na sua maioria, públicas e, curiosamente, elitistas. Essa elite universitária das universidades públicas tem um corte mais à esquerda, necessariamente, né? A expansão, em razão do ProUni, programa de Lula, programa de Haddad, que estava debatendo, provocou a expansão desses cursos universitários. E você veja que há uma direitização dos estudantes, então, daqueles que têm curso universitário no Brasil. Que coisa, né? Isso tudo demoraria muito para explicar, mas faz sentido. Pode parecer contraditório, mas faz sentido. Sim, né? É uma síntese muito interessante de contradições que estão aí, né? De aquele que possibilita a expansão do ensino universitário, ao mesmo tempo gera uma contradição reativa, né? Gera um movimento reativo àquele que possibilitou isso. Acontece a mesma coisa em relação à renda. Esse estudo ainda precisa ser feito, não foi, porque as curvas são absolutamente coincidentes. Pegue a expansão do Bolsa Família e pegue a expansão das igrejas evangélicas. E você vai ver que parte importante da renda, inclusive proporcionada pelo Bolsa Família, pelo crescimento real do salário mínimo, pelo crescimento real da aposentadoria, foi parar no caixa das igrejas evangélicas. Quando eu digo que foi parar no caixa, não estou dizendo que elas roubaram. As pessoas doaram. Dízimo. A prática do dízimo. Só acho uma pena que junto tenham vendido, algumas delas, valores absolutamente odiosos de discriminação. Tem que dizer tudo, né? Senão não faz sentido fazer esse tipo de trabalho, né? E sem ofender ninguém. Estou fazendo uma análise. Então, volta ao eixo. O Brasil passa por um processo, né, de ascensão do conservadorismo, ainda, né? O bolsonarismo se aproveitou disso, aí com elementos que estão fora desses ingredientes, ascensão da Lava Jato, destruição do devido processo legal, etc. Destruição, em muitos aspectos, daquilo que constituía o meio ambiente político, e o bolsonarismo cresceu, avançou, né? Entrou para valer nessa seara evangélica, então muito vitaminada pelo dinheiro decorrente de políticas públicas de integração social, né? E aquele que vai ser o sucessor do Lula, se o Lula vencer agora, a chance de que seja o Haddad, entendo eu, é muito grande. Sucessor que eu digo não na presidência. Sucessor na condução de para onde vai o PT. Mesmo enfrentando resistências, porque há correntes do PT de esquerda, mas elas não dão as cartas. Essas correntes não dão as cartas. A corrente que dá carta é aquela que o Lula pertence. E a voz dele será fundamental. Se o Lula perde, o Haddad ainda está na parada, obviamente, para ser esse sucessor. Mas aí, talvez, Rafael, o diapasão soe muito mais. Peço uma coisa mais reativa e mais dura, porque, evidentemente, o Brasil, com Flávio, mergulha numa nova jornada reacionária e não creio que vá ser muito tranquila, se acontecer. Não seria muito tranquila, porque
ele esboça planos de vingança, ainda agora falando de novo que reuniu os candidatos ao Senado e deixando claro que é para fazer impeachment de ministro do Supremo. Ele quer crise institucional. Não existe bolsonarismo sem crise institucional. Isso é uma coisa que eu acho curioso que os analistas não tenham percebido. O bolsonarismo só existe com crise institucional. É da natureza dele. O Bolsonaro poderia, meu Deus do céu, qualquer um que olhe, o Bolsonaro, com os instrumentos que ele tinha para enfrentar a pandemia, Rafael, sem a disposição golpista, ele teria conseguido se reeleger com os pés nas costas. Mesmo enfrentando Lula. Mesmo enfrentando Lula. Não aconteceu porque a natureza golpista do grupo não permitiu e dele próprio. E o filho carrega esse DNA político. Então aí, voltando ao eixo, se o Flávio ganha, talvez a resposta do PT não possa ser o moderadíssimo Haddad. Moderadíssimo Haddad que no dia 26 de abril esteve no Instituto FHC, né, fazendo uma palestra, e aí ele disse: tem a lenda de eu ser o mais tucano dos petistas. O fato é que tenho muito amigo tucano e procurei pessoas que foram do Dória, Alckmin, Serra, para conversar. E, de fato, para entender o que está se passando em São Paulo. E, de fato, ele não é um radical. Né? E, de fato, ele não é um radical. Então, como hoje o Lula é favorito, o Haddad, desde já, se pode dizer, nessa prefiguração que eu estou fazendo, né, se acontecer, o Haddad é, obviamente, um quadro que se projeta para o futuro num Brasil mais conservador, que pede um progressista moderado. E é o que o Haddad é. Né? Vamos pensar à direita. Se o Flávio ganha, evidentemente ele vai, na hipótese de que continuemos a ter eleições, porque também precisa ver isso, né, Rafael? Nós vamos continuar a ter eleições? Não sei. Na hipótese que ele ganhe, em continuando havendo eleições, evidentemente, ele é candidato à reeleição. E não será Tarcísio. Não? Tarcísio vai ter que se contentar com, sei lá, concorrer ao Senado, ou o que seja. Porque o Flávio continuará a ser, vai disputar a presidência, e o bolsonarismo passa aí sim a ter a hegemonia do campo da direita com ainda mais voracidade do que hoje. Né? Se o Bolsonaro perde, se o Flávio perde, o Bolsonaro, né? Se o Flávio perde, é claro que a família continua com uma fatia importante da opinião pública. Mas será necessariamente menor. Né? Será necessariamente menor. Todo o esforço deles se deu no passado para não perder a hegemonia, para não perder o comando do campo da direita e da extrema-direita. O Eduardo vocalizou isso claramente. Né? Ele foi a um debate num podcast, a gente vai ver daqui a pouco, né? E ele disse que ele também via vitória na derrota, para tirar o Tarcísio da disputa. Agora, se o Flávio perde, outro Bolsonaro candidato você não vai ter. Não terá. Não terá, porque acho que o Flávio se apresentar de novo será muito difícil. E Eduardo, acho que ele não pretende voltar para o Brasil, né? Ele já encontrou
a sua pátria do coração. Né? Eu estou me vendo muito picotado aqui. Está tudo certo com a transmissão? Alguém da técnica me diz, por favor? Está tudo certo? Então, tá bom. Então, seguirei. Então, veja só. Pode ter sido o primeiro debate de 2030 nessa perspectiva que eu estou te dizendo. De Lula vence, hoje é o mais provável, hoje, a eleição não é hoje. Hoje é o mais provável, Haddad é, sim, um nome muito provável para sucedê-lo em muitos aspectos. Né? Tarcísio vence em São Paulo, continua com um aparelho político importantíssimo na mão. A direita e os conservadores precisarão de outra liderança, ainda que os bolsonaros continuem com um pedaço da opinião pública, mas acho que aí o setor industrial, os ruralistas, a direita, em suma, né, vai falar, chega desses caras, né, eles já nos deram muito trabalho. Né? Seria, em muitos aspectos, o embate dos sonhos, cara. Seria o embate dos sonhos, de muito, eu te diria, é o embate dos sonhos das elites brasileiras. Né? É o embate dos sonhos das elites brasileiras, não porque, aí sim, não morre de amores pelo Haddad, não é? Pelo Haddad, não. Por nenhum progressista. Na verdade, a gente tem uma das elites mais reacionárias do mundo. É um negócio pavoroso, na média, inclusive com uma ignorância específica sobre teoria política que chega a ser quase poética. Né? Não é por causa disso. Mas é porque, afinal de contas, o Haddad não é um radical, assim como o Lula nunca foi. Não? E se abre o terreno para Tarcísio, que era o candidato dos sonhos. Não? Eu brincava, né? Tarcísio era tratado pelo. Tarcísio foi o primeiro cara tratado como um pré-presidente no Brasil, inclusive pela análise política. Se dizia, não tem como. Se botava tudo na inteligência artificial, os dados eram todos colocados na inteligência artificial, Rafinha, e a burrice natural concluía, Tarcísio já está eleito. E acabou. Né? Mas se esqueceram daquela tal dialética. Né? Que quem estuda um pouquinho sabe que muito importante na dialética é quando você tem as contradições internas. Não há contradição entre adversários, porque essa é do jogo. A questão é a contradição dentro dos próprios grupos. E ignorar aquelas que existiam dentro do próprio bolsonarismo. Então vamos lá. A dialética não foi um ataque de frescura que o Hegel teve e disse assim: quer saber? Então, é coisa lá da Grécia, mas eu estou dizendo aplicada à política e à sociedade. Né? Não, isso é real. Então, quando as elites viram Tarcísio, falaram assim, que nem a piadinha, quando. Você sabe a piada do vai ter festa no céu, né? Falaram assim, vai ter festa no céu. Aí o sapo falou, oba! E abriu o bocão. Falou, gente de boca grande não entra. Ele fez assim, coitadinho do jacaré. Né? Então, a elite, quando... Tarcísio, oba! Só que se esqueceram de falar lá com os bolsonaros. Que já tinham fagocitado a direita. Né? A melhor chance de o Tarcísio ser presidente é a vitória do Lula. Mas isto é claro como a luz do sol. Né? Ainda que ele possa jurar por Deus que não é isso que ele quer. O problema é que tem hora que a gente nem tem de perguntar direito o que a pessoa quer.
tem hora que a história impõe que a gente pergunte o que é que a pessoa necessariamente quer, porque nem depende da vontade dela. Tá? Também isso é de um pensador importante. Os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem, senão sob certas circunstâncias que não são de sua escolha. Isso é literal, 18 Brumário, Karl Marx. Ah, é que eu não sou marxista. Não interessa, você sendo marxista ou não sendo marxista, o Tarcísio só vai se candidatar à presidência da República se o Flávio perder. Não depende da vontade dele. Né? E para os conservadores, insisto, olha que coisa linda. Tarcísio, nosso homem de centro. Que não é de centro. Tal. E o Haddad, que não é um radical. E aí ficaria tudo lindo para eles. Né? E não, eu não estou inventando nada, né? Que o Haddad seja um possível nome do Lula. Vamos lá. Vamos chamar um vídeo aqui de 2 de agosto, da convenção do PT, quando eu me referi a vários candidatos, mas eu acho, Rafinha, que eu expressei uma quedinha pela Haddad. Mas eu me submeto ao seu escrutínio para saber se você concorda. Vai, vamos ver. Agora que nós estamos com o básico garantido, agora é a hora de dar um salto de qualidade. Agora é hora de pensar nesse país. Qual é o país do futuro que eu vou lhe entregar quando você, Haddad, depois de governar São Paulo por 8 anos, quiser ser presidente da República? Ou você, Rafael, porque quem sabe sai do Piauí o próximo, ou quem sabe do Rio Grande do Sul, ou quem sabe do Ceará, ou quem sabe de Pernambuco. De algum lugar vai sair, e da Bahia. De algum lugar pode sair. Então nós precisamos definir essa eleição agora, é para definir que país a gente vai deixar do ponto de vista das coisas que nós ainda não fizemos. Então, meus queridos companheiros e companheiras, eu sou obrigado a terminar agradecendo a vocês o carinho e a nossa amizade de tantos anos. Eu diria, né, Rafael, que tem um predileto aí. Né? É muito evidente. Né? É muito evidente. E é claro, portanto, voltando ao eixo da análise, que tudo isso se torna mais fácil para o Haddad se o Lula for reeleito. Não sendo, então, a gente tem uma possibilidade de que a resposta que o PT tenha de dar, o que os progressistas tenham de dar a um eventual governo Flávio, seja uma resposta mais dura do que aquela que o Haddad poderia articular. Né? E do outro lado, né, a disputa pelo controle da direita vai continuar, mas, evidentemente, os bolsonaros estarão diminuídos, mas lutarão para continuar com esse controle. O Tarcísio passa a ser alternativa de novo, né? De novo. Então, vamos ver se a gente emplaca aquilo que a gente não conseguiu antes, agora sem Bolsonaro puxar o saco, embora ele esteja aí. E mais, né? Haverá outros atores na direita que estarão disputando, digamos assim, a guerra de valores com o bolsonarismo. Né? Caiado, Zema, essa gente toda se aposenta. Se aposenta como... Porque, na verdade, também não existem como candidatos autônomos. Né? Eu sei que é indelicado, parece dizer isso, mas eu tenho de dizer, eles não existem como candidatos autônomos. Eles existem porque o antilulismo existe. Como candidatos autônomos, eles têm 3%, 4%, 2%. E ninguém está proibido de votar neles no primeiro turno. Mas eles somem. Agora, a pauleira na extrema-direita continuaria, tentar-se resolver as coisas via Tarcísio, mas aí é preciso ver qual Tarcísio. Mas primeiro eu quero colocar o vídeo do Eduardo, de 4 de novembro de 2025, em que ele diz que, para ele, à época, ele achava que ele pudesse ser candidato.
Depois ele acabou pondo o irmão, né? Mas em que ele diz que a derrota também é uma vitória, porque a única derrota que eles não poderiam ter, na cabeça deles, era eleger Tarcísio, porque Tarcísio levaria a direita para um outro lugar, que não aquilo que eles queriam, porque fica evidente, aí ele se refere a Tarcísio de maneira coberta, dizendo que é um cara de direita. É mentira, e acho que de extrema direita. Mas afinal, não tinha sangue bolsonarista. Vamos colocar o vídeo de 4 de novembro de 2025. Quem vai ser o candidato? Eu não sei. Mas eu também vejo vitória na derrota. Se, por exemplo, eu conseguir uma candidatura, seria, obviamente, uma candidatura, né, competitiva. Eu não gosto muito de falar disso porque eu sou cético, mas várias pesquisas dão conta disso. Ainda que, de maneira arriscada, apostássemos e eu viesse a perder, nós conseguiríamos ter um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo, o eleitor de direita, um projeto diferente da esquerda. Olha, de fato existe um projeto, né, do establishment que quer enterrar o Bolsonaro e o bolsonarismo para colocar adiante um candidato, né, que seja pintado de direita, porque a gente está vendo que até o centro está vindo mais para a direita. Qual é o secretário conservador, qual é o secretário bolsonarista do governador Tarcísio de Freitas? O Tarcísio sendo eleito, isso é uma vitória da direita? Não. Isso daí é visto com bons olhos pelo pessoal da Faria Lima por causa da gestão do Tarcísio. Mas a gente já passou da fase de ser antipetista. A gente está na fase das proposições, da falta positiva, na construção de um projeto Brasil. Então, nesse sentido, o Tarcísio, com todo respeito, por melhor gerente que ele possa ser, não me serve. Tá aí. Evidentemente, o embate existirá, e aí a gente vai ver se o Tarcísio se descola ou não se descola dessa turma. Ontem, ele citou muito parcamente, não porcamente, parcamente, no que citou pode até ter sido a primeira palavra, o Jair Bolsonaro. Ele não... Uma hora lá que o Haddad provocou, ele... tem vergonha de ser do Bolsonaro? Não, tem muito orgulho, Bolsonaro, não sei o quê, e tal, e coisa e tal, mas ele não ficou pagando tributo. Hoje em dia, na internet, se diria pagando pau, né? Mas eu sou um senhor antigo, né? Ele não ficou pagando tributo ao bolsonarismo. Embora seja, obviamente, um bolsonarista, um cara de direita. Agora, eu vou falar de um aspecto positivo, que eu também abordei no meu artigo de hoje, né? Foi um debate, você que é de fora de São Paulo não viu, foi um debate muito civilizado. Teve ali algumas cotoveladinhas, mas isso no jogo de futebol existe cartão amarelo também, porque de vez em quando tem uma entrada um pouco mais dura, né? Não pode ter cartão vermelho. Não pode ter entrada para cartão vermelho. Foi muito civilizado. Seria interessante que o Brasil aprendesse a fazer um debate como o que se fez aqui em São Paulo. Tudo bem, há circunstâncias. O fato de ser um embate entre duas pessoas facilita, né, saber quem é que investe na baixaria, né? Quer dizer, não havia nesse debate o palhaço de plantão. Não havia o padre de quermesse, o padre de festa junina, por exemplo, né? Então isso já ajuda, né? Não ter um palhaço que vai só para causar ajuda muito. O formato ajuda, tem dois blocos com perguntas de jornalistas, com réplica e tréplica, e depois o banco de tempo, que também ajuda, né? Então, tudo isso... Agora, e a disposição dos dois candidatos de fazer um debate que me pareceu muito civilizado, muito correto, né? No geral.
Agora, isso não significa que houve empate, né, a meu juízo, do ponto de vista técnico, né?